Professor Sinuê, eu posso ser dispensado, demitido durante a crise do coronavírus? Como eu disse, o tema é complexo, depende. Agora nós vamos ver situações bem pontuais. Então, venha comigo. Professor Sinuê, se eu estiver doente? Bom, se você estiver doente, recebendo um auxílio do INSS ou tenha um atestado médico, ou esteja em isolamento, você tem o contrato de trabalho suspenso. Isso é uma espécie de estabilidade, você não pode ser dispensado. Outra situação, empregado que já voltou de um auxílio acidente e tem estabilidade acidentária, bem como a gestante e a mulher depois de ter dado à luz por 5 meses. Estabilidade não pode ser dispensado, certo? Agora vamos para um ponto, peço muita atenção aqui, que é o seguinte: professor Sinuê, eu faço parte de um grupo de risco. E aí, como é que fica? Ou então, eu já estou com os sintomas de coronavírus. Então, vejam bem, se o empregador exige que eu trabalhe num local apertado, pouco arejado, sem a distância, como tem acontecido com operadores de telemarketing, infelizmente. Bom, se o empregado está no grupo de risco, ou se ele já tem os sintomas que todos conhecem, não para de ser dito na mídia, no Ministério da Saúde, enfim, televisão, ou ainda se um colega apresenta esses sintomas e se o empregador não tomou nenhuma medida, trabalhador, agora vem comigo, preste muita atenção. Você não pode ser obrigado a trabalhar. A empresa, ela está exigindo de você que você ponha em risco a sua saúde, a da sua família e da coletividade toda. Então, isso é uma coisa extremamente responsável e é uma hipótese em que se pode pensar em o empregado dar uma justa causa no empregador. O termo técnico disso é rescisão indireta. Por quê? Porque o empregador está cometendo uma falta grave, que é expor a risco de vida e saúde o empregado. Então, o empregado está correndo um risco manifesto de mal considerável. É uma hipótese. Então, forçar o empregado a correr esse risco não é possível, tá? Prestem atenção agora em mais uma coisa. Em nada mudou as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho. Pelo contrário, além delas, devem ser observadas as normas sanitárias. Então, muita gente vem me perguntando, sim, é necessário sim cumprir as diretrizes do Ministério da Saúde, da OMS, então temos que minimizar esse contágio, se não for o caso de isolamento ou quarentena, casos em que o empregado precise trabalhar, atividades essenciais, etc., é necessário receber toda os EPIs necessários. Dentre eles, a gente pode dizer, luvas, máscaras, álcool gel e muitas outras medidas, como uma distância razoável entre as pessoas, não aglomerar empregados, ventilação, pausas periódicas para fazer higienização, lavar as mãos, enfim. Tá? A responsabilidade segue sendo do empregador pelo meio ambiente de trabalho. Ele não pode exigir que os empregados sejam colocados em risco. Nós sabemos que conseguir um atestado médico ou até mesmo a própria testagem é muito difícil, ou ainda ir a hospitais é uma coisa difícil hoje em dia. Então o empregador tem que ser razoável e afastar o empregado, ou o barato pode sair caro,
Se ficar comprovado que o empregado foi exposto a um risco indevido, um ato ilícito, o empregador vai ter que responder por uma rescisão indireta e outros danos. Bom, nesses casos, então, em que o empregador está descumprindo com as normas de proteção do empregado, o empregado pode aplicar, como eu disse, essa justa causa no empregador. O que o empregado recebe? Todas as verbas rescisórias. Aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, o saque do FGTS com a multa de 40% e o seguro-desemprego. É muito sério isso. Isso é para além do meio ambiente de trabalho. Isso afeta a família, a comunidade. Então, uma empresa precisa cumprir a sua função social.